Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 20 de fenômenos de transporte. Na última aula, aprendemos equilíbrio. Bom dia a todos, a mais uma aula de fenômenos de transporte. Hoje é a aula 20 de fenômenos de transporte. Na última aula, aprendemos equilíbrio relativo recipiente com movimento de translação uniformemente acelerado, segundo a horizontal, a vertical e ao longo de um plano inclinado. Nesta aula, daremos início ao capítulo 7 de Cinemática dos Fluidos, onde será visto classificação dos regimes de trabalho, tipos de escoamento, vazão e equação da continuidade. Por último, daremos exemplos do conteúdo aprendido hoje. Item 7.1 Tipos de regimes. Em fenômenos de transporte, o fluido pode ser encontrado em dois tipos de regime: regime permanente ou regime não permanente. O regime permanente, ou também chamado como estado estacionário, item 7.1.1, é aquele em que as propriedades do fluido são invariáveis em cada ponto, com o passar do tempo. Note-se que as propriedades do fluido podem variar de ponto para ponto, desde que não haja variação com o tempo. Um exemplo prático disso será o escoamento pela tubulação do tanque da figura, desde que o nível dele seja mantido constante e as propriedades se alterem apenas com a posição. Se analisarmos um determinado ponto, a propriedade não modifica no tempo, isto é, a definição de regime permanente. Estado transiente ou regime não permanente. Item 7.1.2 é aquele em que as condições do fluido em alguns pontos ou regiões de pontos variam com o passar do tempo. Se no exemplo mostrado não houver fornecimento de água, o regime será dado em todos os pontos. Um exemplo prático disso é o escoamento pela tubulação do tanque da figura, desde que o nível varie e as propriedades se alteram com a posição e com o tempo. Se analisarmos um determinado ponto, a propriedade modifica no tempo, isso é, a definição de regime não permanente ou transiente. Item 7.2 Escoamento laminar e turbulento. Note-se que, ao abrir pouco a válvula, tem-se pequenas velocidades de descarga. Forma-se um filete reto e contínuo de fluido colorido no eixo do tubo. 3. Ao abrir mais a válvula. 5. O filete começa a apresentar ondulações e finalmente desaparece a uma pequena distância do ponto de injeção. Nesse último caso, como o nível 2 continua descendo, conclui-se que o fluido colorido é injetado, mas devido a movimentos transversais do escoamento, é totalmente diluído na água do tubo. 3. Esses fatos denotam a existência de dois tipos de escoamentos, separados por um escoamento de transição. Classificação aos tipos de escoamento. Escoamento laminar é aquele em que as partículas se deslocam em lâminas, camadas individualizadas, sem trocas de massa entre elas.
Exemplos: num filete de água de uma torneira pouco aberta, figura anterior, ou no início da trajetória seguida pela fumaça de um cigarro. Escoamento turbulento é aquele em que as partículas apresentam um movimento aleatório macroscópico, isto é, a velocidade apresenta componentes transversais ao movimento geral do conjunto do fluido. Exemplos: observação do escoamento quando a torneira está totalmente aberta. A coloração da água é totalmente diluída, figura anterior. Ou a uma certa distância do cigarro, nota-se movimentos transversais. Reynolds verificou que o fato de o movimento ser laminar ou turbulento depende do valor do número adimensional, denominado de número de Reynolds, Re. O tipo de escoamento depende do conjunto de grandezas, velocidade, diâmetro do tubo e da viscosidade cinemática. Reynolds verificou que, no caso de tubos, seriam observados os seguintes valores. Número de Reynolds menor que 2000 tem-se escoamento laminar. Número de Reynolds entre 2000 e 2400 tem-se escoamento de transição. E número de Reynolds maior que 2400 tem-se escoamento turbulento. Item 7.3 Trajetória e linha de corrente. Trajetória é o lugar geométrico dos pontos ocupados por uma partícula em instantes sucessivos. Linhas pontilhadas da figura representam o local por onde a partícula escoou. Essa é a definição de trajetória. Linha de corrente é a linha tangente aos vetores da velocidade de diferentes partículas no mesmo instante de tempo. Note-se que, na equação de uma linha de corrente, o tempo não é uma variável, já que a noção se refere a um certo instante de tempo. Tubos de corrente é a superfície de forma tubular formada por várias linhas de corrente que se apoiam numa linha geométrica fechada qualquer. A sua utilidade será vista nas equações básicas de mecânica dos fluidos. Item 7.4 Tipos de escoamento. O próximo tipo de escoamento é o escoamento bidimensional, em que a variação da velocidade é função das duas coordenadas x e y. Nesse escoamento, o diagrama de velocidade repete-se identicamente em planos paralelos ao plano x e y. O primeiro tipo de escoamento é o escoamento unidimensional, quando uma única coordenada é suficiente para descrever as propriedades do fluido, ou seja, a velocidade varia em apenas uma coordenada. Para que isso aconteça, é necessário que as propriedades sejam constantes em cada seção, como mostrado na figura. Por último, temos o escoamento tridimensional, que é visualizado no espaço, como pode ser mostrado pela figura em que o escoamento é função de todas as coordenadas x, y e z. Item 7.5 Vazão volumétrica e velocidade média na seção.
Tem-se que a equação da vazão volumétrica, Qzão ou V ponto, é dado por velocidade vezes a área da seção transversal ao escoamento. É claro que essa expressão só seria verdadeira se a velocidade fosse uniforme na seção. Na maioria dos casos práticos, o escoamento não é unidimensional. No entanto, é possível obter uma expressão do tipo da equação acima, definindo a velocidade média na seção. Para qualquer tipo de escoamento, a vazão volumétrica na seção A é dado por integral de velocidade em função da área A. A velocidade média na seção é uma velocidade uniforme, que substitui a velocidade real para cálculo da vazão. Essa substituição reproduz a mesma vazão na seção transversal ao escoamento. Dessa igualdade, tem-se a velocidade média é a integral da velocidade na seção A dividido pela área A. Observe na figura, a seção da velocidade real é cônica para um determinado escoamento, e a velocidade média desse escoamento é uma velocidade uniforme ou retangular. Item 7.6 Equação da continuidade, determinação da vazão mássica. Seja o escoamento de um fluido por um tubo de corrente, como mostrado a figura. Num tubo de corrente, não esquecer que não pode haver fluxo lateral de massa. A equação da continuidade para um fluido qualquer em regime permanente é vazão mássica que entra igual a vazão mássica que sai. Ou seja, vazão mássica em 1 igual a vazão mássica em 2. Onde a vazão mássica é igual a massa específica vezes vazão volumétrica. Como a vazão volumétrica é velocidade vezes área, a vazão mássica pode ser escrita também como vazão mássica igual a massa específica vezes velocidade vezes área. Se o fluido for incompressível, as massas específicas em qualquer ponto ou tempo é constante. Assim temos que, além da vazão mássica ser constante, a vazão volumétrica também é. A equação mostra que, ao longo do escoamento, velocidades média e áreas são inversamente proporcionais, isto é, a diminuição da área corresponde a aumentos da velocidade média na seção e vice-versa. Para o caso de diversas entradas e saídas de fluido, a equação da continuidade para uma entrada e uma saída pode ser generalizada por um somatório de vazões em massa na entrada e outra na saída, isto é, somatório das vazões massas de entrada igual ao somatório das vazões massas de saída. Se o fluido for incompressível e for o mesmo em todas as seções, isto é, se for homogêneo, a equação poderá ser generalizada por somatório das vazões volumétricas de entrada igual ao somatório das vazões volumétricas de saída. Apesar de a equação acima para fluidos compressíveis só poder chegar à equação para fluidos incompressíveis quando se tratar de um único fluido, pode-se verificar que é válido também para diversos fluidos, desde que sejam todos incompressíveis.
Chegamos ao fim de mais uma aula. Qualquer dúvida, entre em contato por e-mail. E até a próxima aula.